Unite, black people, unite. Unite, black people, unite. Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali, de frente àquela praça, veio os homens dos parados. Africanos e a escravidão. Bom, e aqui a gente já começa, né, nas raízes mesmo do problema, que foi a Idade Média. Não exatamente as raízes do problema, mas as raízes do que a gente vai ver que motivaram o que aconteceu com os negros na história principal. Bom, e a gente começa o nosso ponto, né, logo numa das maiores características da Idade Média, que era o seu misticismo. Na Europa, naquele momento, a gente tinha muito uma simbologia que era muito proveniente, né, da própria Bíblia e da própria interpretação que a igreja dava às coisas. Então, naquela época, a gente tinha uma simbologia muito grande, por exemplo, da cor branca, tá associada ao dia, à inocência, à virgindade. E por que isso? Porque a cor branca, ela estava mostrada aquilo que a gente tinha contato facilmente. Ela estava relacionada, por exemplo, ao dia. Então, se a gente fizer uma relação, ela me mostrava o que é que eu tinha como desafio naquele momento. Além disso, ela também me ditava a hora do dia em que eu partia para o meu trabalho, em que a minha vida era realmente ativa, né? Em que, tipo, o homem era o senhor daquele espaço. E também a virgindade. A gente pode também lembrar que, por exemplo, as noivas, quando elas vão se casar, elas usam aquele véu branco. E isso também vem muito por causa desse motivo. Entre inúmeras outras coisas, né? Então a gente tem aí a simbologia do branco relacionada à cor, às coisas boas. Já a cor preta, ela representava a noite, né? Aquela noite que na Idade Média era aquele ambiente totalmente hostil, aquele ambiente que a gente não tinha o controle, que a gente não via um pau na nossa frente. Naquela época a gente não tinha energia elétrica e tudo que a gente tinha de iluminação era proveniente de lâmpadas. Então, da noite era o momento em que os demônios eles vinham à Terra e que você podia ser assombrado. Na noite que a gente tem a tristeza, né, aquele ambiente frio, aquele ambiente pesado que a gente se sente sozinho, né? E a gente também tem a morte relacionada com a cor preta. Tanto é que quando as pessoas morrem e os seus parentes, as pessoas que eu conheciam ficam de luto, elas ficam vestido preto, né? E também era relacionada à maldição divina. E isso tem raízes até mesmo mais profundas dentro da própria Bíblia. Uma delas sendo, por exemplo, a origem da história de Caim, né? Que Caim matou o irmão dele, Abel, e ele foi marcado por Deus. Né? E essa marcação ela tem inúmeras interpretações, mas ela sempre é relacionada com uma marca negra que é fixada no corpo dele, que marca o crime que ele cometeu. Então, a gente tem inúmeras explicações teológicas e místicas de por que a gente tem isso, mas isso não interessa pra gente no momento. O que interessa pra gente é que durante a Idade Média existia sim esse misticismo e ele era muito forte. Principalmente por causa da ideia que a gente tinha muito de dualidade, que provenia muito do Santo Agostinho, por exemplo, que tinha aquela dualidade entre a terra dos homens, o reino dos homens, o reino de Deus, né, bem e mal. Então, a gente tinha muito esse pensamento dual na Idade Média. E aí essa dicotomia entre preto e branco, claro e escuro, ela foi transferida pelos europeus para os seres humanos, principalmente quando os portugueses chegaram à África em meados do século XV. Isso dá para a gente mais ou menos 1400, né? Logo quando o Renascimento estava florescendo. E, bom, a gente consegue meio que entender o pensamento daquela época. Ó, eu sou humano, europeu, eu muitas vezes não saio nem da minha cidade, da minha vila, no caso. Eu nunca conheci nada fora da minha vila, a menos que eu fosse um militar e tivesse em campanhas de guerras constantes. Para todo lugar que eu olho, eu vejo pessoas de pele clara, no máximo de pele amarelada, se eu estivesse fazendo comércio com as Índias, com esses lugares mais do Oriente. Então, sempre tinha aquela relação do claro, claro, claro. E aí, do nada, eu descubro uma terra nova, né? E dentro dessa terra, todas as pessoas lá, elas têm pele negra. Ou uma pele mais escura mesmo, partindo para os pardos, já no caso dos egípcios. E aí, como que eu explico isso? Eu não tinha evolução, eu não tinha ideia de biologia. Por algum motivo,
essas pessoas elas são diferentes. Num mundo totalmente desconhecido, onde, né, os demônios estão à solta, a gente tem bruxaria dentro da cultura popular, a gente tem diversos mitos sobre vampiros, essas coisas. Então, nesse momento, a gente descobre seres que, por algum motivo, eles têm uma diferença tão grande com relação a gente. Como é que a gente explica isso? E foi com esse impacto, né, que os europeus se deram nesse primeiro momento. E aí a gente tem a pseudociência que começava a florescer nessa época, né? Principalmente com o humanismo, com as técnicas do Leonardo da Vinci de explorar o corpo humano para desenhar a musculatura melhor e tudo. Então a gente começa a ter uma evolução da ciência dentro desse período. E junto com ela, muito pseudociência, né? E, tipo, uma relação de diferença entre ciência e pseudociência, para ficar mais fácil de ver, por exemplo, a química. A química é uma ciência, mas a alquimia é uma pseudociência. Então, assim fica mais fácil de você perceber qual era a diferença entre ciência e pseudociência. Então, a pseudociência, ela não necessariamente segue o método científico, de fato, né? Ela não necessariamente segue a busca da verdade, mas ela acha encontrar uma verdade em algo. Então, outro exemplo também, a astrologia é um exemplo de pseudociência também. Ela não tem um método científico, embora ela tente explicar a realidade daquela maneira. E a gente tem também a pseudociência entrando nesse contexto. Já que a gente não tem a ciência para explicar isso, como é que a gente explica? Então, entra a pseudociência e isso vem muito da necessidade do homem de dar sempre uma explicação para tudo. E aí a gente tem, né, os ciclos intelectuais europeus, eles se encontravam, né, durante a influência do pensamento humanista. A gente tinha muito aquela influência dentro da alta sociedade, que era a alta sociedade burguesa, e a gente sempre relaciona diretamente com o crescimento do renascentismo. Sempre está ligado junto com o aumento do humanismo. Mas apesar disso, muitas pessoas elas não conseguiam entender nem aceitar a diversidade étnica existente entre os europeus e os africanos. Como explicar isso? Existiam 2 povos escolhidos por Deus? Como? E aí diversas teorias pretensamente científicas elas foram formuladas para explicar essa diversidade. Assim, a pigmentação escura da pele foi inicialmente apontada como uma doença, ou um desvio da norma. Então, primeiro ela foi apontada como ou é uma doença, ou é algum motivo que eles têm para ser diferentes, né? Por alguma razão, eles são daquela forma, e a gente não sabe qual é. Uma das explicações é doença, né? E lá naquela época a gente tinha a peste negra, que deixava pústulas negras na pele, entre outras doenças, a gangrena, a lepra. Então, tipo, a gente tinha essas doenças que eram muito danosas ao corpo e talvez essa pigmentação escura fosse por causa dessa doença. Mas aí se percebia que eles não tinham nenhuma deficiência necessariamente, né? A gente tinha indivíduos tanto fracos quanto muito fortes. Então a explicação não servia muito. Então, como a gente explica? Como os africanos apresentavam ainda traços físicos, crenças religiosas, costumes, hábitos culturais diferentes dos que predominavam na Europa, os autores europeus eles passaram a caracterizar eles como seres situados entre os humanos e os animais. Bom, eles claramente não são como a gente, né? Nós somos o povo escolhido por Deus, os grandes europeus e tudo, e essa relação não era tão difícil deles fazerem. A maioria das sociedades africanas naquela época, elas ainda eram tribais, com poucos reinos que se sobressaíam, mas a maioria mesmo era tribal. Isso por causa muito do seu ambiente em que eles estavam inseridos. Já os europeus, na Europa, né, a gente tinha aqueles grandes feudos com os reinos, e basicamente aqueles homens eles eram senhores da sua terra. Então, como explicar os europeus viverem em casas de pedra, com castelos e tudo, enquanto que os africanos eles viviam em casas de barro, de taipa, poucos mesmo com as casas mais projetadas, que eram, por exemplo, os casos das sociedades egípcias, do Império Kush, que ainda assim eram exceções à regra. Como explicar, né? A explicação mais óbvia que eles encontraram era que eles são menos evoluídos, né? Eles tentam fazer o que a gente faz, mas eles não conseguem, né? Eles não têm a mesma capacidade que nós temos.
Então, eles são animais tentando evoluir. Eles são o que tem entre nós e os animais. Eles ficam no meio. E é esse pensamento que passa a predominar naquela época. Esse ponto de vista errôneo que parte principalmente da ignorância dos europeus sobre diversos outros ambientes da ciência, diversos outros âmbitos. Eles não sabiam como o ambiente, o território em que a população se localizava interferia no seu crescimento, como a fauna e a flora em volta dela interferiam, como diferentes tendências sociais aconteciam que faziam com que diversas culturas crescessem de formas diferentes. A Europa, naquele momento, ela crescia muito dentro daquele mesmo eixo por causa do Império Romano, que dominou boa parte da Europa, e que não aconteceu na África. O Império Romano ele dominou no máximo a parte norte da África, e não se adentrou muito. Então, eles não tinham essa compreensão. Então, essa ideia de que eles seriam meio que animais ainda evoluindo, cabia muito bem para eles. Explicava muito do que eles viam, na verdade, explicava até tudo que eles viam. Eles tinham uma língua que eles não compreendiam. E agora a gente tem uma razão para isso. É porque ela está entre o rugido dos animais e a nossa fala, né? E a cultura deles é uma cultura muito bestial, ainda tinha muitos deuses mesmo, animais, animalescos e tal. E isso é claramente uma ideia de tipo animais se relacionando com outros animais, né? Nós temos o nosso Deus, que é humano, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, a gente tem essas diferenças criando esse grande estigma que a população africana passa a ter com relação aos olhos europeus. E aí a gente tem permissão para escravizar. E de onde vem essa permissão? Bom, todas essas visões eurocêntricas, elas fizeram com que os negros fossem considerados culturalmente inferiores e propensos à escravidão. O que não era muito estranho naquela época, se a gente for entender que eles são só animais que evoluíram um pouco mais e estão tentando fazer o que a gente faz. Mas eu estou usando evoluir tipo, numa linguagem mais atual. Eles não tinham conhecimento de evolução naquela época. Então, para eles, era só tipo, eles são um animal que parece muito com a gente, né? O que torna ainda as coisas ainda mais explicáveis, né? Por exemplo, os europeus, eles criavam gado, eles criavam cavalos, eles criavam ovelhas. Por que não também a gente não usar esses outros animais para o nosso benefício? Eles são mais inteligentes que os outros animais, eles conseguem fazer trabalhos manuais, eles têm bastante força, né? Então, já que a gente consegue usar eles dessa forma tão específica, por que a gente não usa eles semelhante ao que a gente usa os bois para mover as moendas, mas para fazer trabalhos mais específicos, como, por exemplo, coleta de frutas, trabalho com agricultura, trabalhos dentro de casa, trabalhos servis, já que a gente claramente consegue, né, se relacionar com eles conseguem nos compreender. Então, começaram a querer que a população africana recém-encontrada trabalhasse dessa forma para eles. E a proposta de escravizar os africanos ganhou um apoio importante quando a Santa Sé, né, a Igreja Católica, garantiu, por meio de bulas papais, a Portugal o direito de tomar posse de territórios na África e de praticar o comércio de escravos. E isso, além de tudo que eu já expliquei, tem mais motivos, né? Primeiro, Portugal era um reino muito rico e muito influente, além de muito cristão, e a Igreja Católica estava passando pelo momento da Reforma Protestante, né? E se preparando para a Contra-Reforma. Então, eles precisavam de aliados, eles precisavam manter a fé católica forte a qualquer custo. Então, ela se alia com Portugal, e se alia também com a Espanha. Isso vai resultar também no que a gente vê no Tratado de Tordesilhas. E através dessa aliança, né, ele cede a Portugal o direito de tomar posse dos escravos na África, né, de fazer com que, de fato, isso fosse possível, né? E aí, com a aval da Igreja Católica, e isso também vem a ser reiterado também pelos protestantes, e por que isso? Também todos aqueles motivos que já citei no passado, mas também porque, né, quem foi que se uniu principalmente aos protestantes? Os grandes burgueses. E os grandes burgueses queriam dinheiro, queriam seu lucro. E a gente tinha o comércio de escravos muito lucrativo. Então, os burgueses eles vão se utilizar desse mercado também para lucrar bastante. E, obviamente, a Igreja Protestante ser contra isso era fazer com que ela perdesse boa parcela dos seus fiéis.
Então, isso também veio a ser reiterado pela Igreja Protestante. Legitimavam para os europeus o comércio de escravos africanos, por trás de justificativas científicas, morais e religiosas, contudo, escondiam os interesses econômicos, que foi o que eu acabei de explicar. E aí, durante quase 4 séculos, muitos africanos foram arrancados de suas terras, afastados de suas famílias e enviados como cativos para prestar serviços forçados em colônias europeias, na América e em outras regiões. E aí que a gente começa a ter o comércio de escravos mesmo se expandindo ao redor do globo, né? Partindo daquele horizonte somente da Europa e indo além, indo para as colônias ali no mundo, porque isso ajudava bastante o estabelecimento das populações europeias nessas colônias. Para defender a colônia, a gente viu que a gente precisava ter povoamento, né? E é muito difícil eu demandar da minha população, que já não quer muito ir para aquele ambiente novo e hostil, né, que eles fiquem tendo todo o trabalho sozinhos, que eles tenham o trabalho de plantar, tenham o trabalho de colher, tenham o trabalho de construir, tenham todo esse trabalho, quando a gente tem essa mão de obra aqui que serve para esses propósitos, né? Então, os escravos eles começam a ser usados mesmo em grande parte na colonização das colônias. E é por isso que, por exemplo, no século XIX, antes da gente ter a globalização muito forte, a gente vê a maior parte da população negra mesmo na parte americana dos continentes, exceção da África. A gente via poucos números deles na Europa, na Ásia, no Japão, enfim. E muito disso porque, principalmente, o comércio de escravos ele foi pautado no esforço conjunto com a colonização. E aí, de acordo com o historiador Luiz Felipe de Alencastre, né, a gente teve 10 milhões de escravos africanos que desembarcaram no continente americano entre os séculos XVI, que é de 1500 até 1599, e do século XIX, que vai até 1800, até o Brasil Império. Desse total, cerca de 3,8 milhões vieram para o Brasil. Então, veja que desses 10 milhões, né, que vieram para o continente americano, entre o século XVI e o século XVIII, desses 10 milhões, a gente teve 3,8 milhões, que é quase 40% de todos esses milhões de escravos, né? Na verdade, seriam uns 38%. Então, o Brasil ele concentrou bastante. E aí, como é que funcionava a escravidão na África, né? Os portugueses eles foram os primeiros europeus a explorar a costa da África. Quando eles chegaram, né, em meados do século XIV, quer dizer, do século XV, o continente africano ele encontrava-se dividido entre diversas etnias, também chamadas de nações, com estruturas políticas, econômicas e sociais específicas. Na época, alguns desses povos já contavam com artesanato têxtil importante e com uma significativa produção de ferro. Os portugueses vinham em busca dessas riquezas, principalmente do ouro, e descobriram que o tráfico de escravos também podia render altos lucros. A escravidão, ela já existia na África. Entretanto, as características da escravidão africana eram bem distintas das que a gente encontrava nas sociedades europeias. Havia diferentes tipos de escravos. Os que faziam atividades domésticas, os que trabalhavam com a agricultura de subsistência, e até mesmo a gente tinha escravos reprodutores, que o dever deles era aumentar o número de dependentes do clã. Então a gente tinha os escravos que trabalhavam na área doméstica daquelas populações. A gente tinha os escravos que ajudavam a trabalhar na agricultura para manter a fonte de subsistência daquela sociedade. E a gente tinha também os escravos reprodutores, que era quando a gente tinha um grande decréscimo na população de um clã, por exemplo. A maior parte dos jovens daquele clã morreram numa guerra, né, ou numa invasão, ou numa doença. E a gente tinha esses escravos reprodutores para, né, conseguir voltar aos nossos números daquele clã, manter a nossa cultura, manter a nossa história. Então a gente tinha esses diversos tipos de escravos diferentes. O tratamento dispensado aos escravos na África
ele variava conforme a região e os hábitos culturais de cada povo. Em muitas comunidades do continente, o escravo, seu amo e parentes desse último realizavam as mesmas tarefas no dia a dia. Então a gente não tinha aqueles serviços que eram mais dignos ou menos dignos. Naquela época, para a gente não ter o trabalho especializado e essas coisas, como tudo ali funcionava em prol da subsistência do clã, da subsistência da sociedade, né? No caso, por exemplo, a gente tinha a caça, a pesca, a coleta, e algumas poucas sociedades mais avançadas mesmo, como, por exemplo, os egípcios e os reinos africanos, a gente tinha, né, já relações com comércio. Então, a gente não tinha diferenciação entre... esse trabalho aqui é trabalho de escravo e aquele trabalho ali é o trabalho de uma pessoa livre, né? Os cativos, eles inclusive podiam até ser incorporados à família, ainda que com status diferentes das demais pessoas. Então a gente ainda assim, apesar de ter um certo ostracismo, a gente podia ter eles também sendo integrados à sociedade, à família, né, para que eles trabalhavam. E a gente tem os europeus na África. Apesar de diversas modalidades de escravidão, a comercialização de cativos na África, antes da chegada dos europeus, ocorria de pequenas proporções, né? Raramente os lotes de escravos eles excediam 10 pessoas. E a gente tem duas informações importantes que a gente tira daí. Primeiro, quando a gente está estudando sobre escravidão no colégio e tal, dependendo da abordagem que o professor traga, a gente tende muito a entender que a escravidão começou quando os europeus chegaram lá e começaram a escravizar os africanos. Isso não é verdade. A gente sabe que existia escravidão na África bem antes disso. A gente tinha, por exemplo, a escravidão dos judeus no Egito. A gente tinha também escravidão em outras sociedades, né, que, apesar de não serem na África, se relacionaram com a África, como, por exemplo, a sociedade grega, a sociedade romana. Então a gente tinha já, sim, escravidão, não só na África, antes dos europeus chegarem lá, como também ao redor do mundo. A escravidão ela é uma medida humana que atravessa culturas, atravessa nações. A gente tem também escravidão nos países asiáticos, na China, no Japão. Então a escravidão ela não está restringida apenas aos europeus. Não foram os europeus que descobriram e transportaram isso para o resto do mundo. Isso não é culpa deles. Isso é um peso que nós, como sociedade humana, como um todo, temos. E a gente tinha isso na África também. Os africanos eles não eram um povo inocente que os europeus chegaram lá e corromperam aquele povo e tiraram todo o futuro deles. Não. O que aconteceu foi uma relação entre civilizações como a gente tinha na história até então. Só que potencializada pelas condições daquela época. E isso é importante a gente ressaltar. Então, naquela época, sim, a gente tinha o comércio de escravos entre aquelas populações, mas isso não era algo muito elevado. A gente não tinha isso como principal fonte de subsistência de uma cultura. A gente tinha isso como uma reação, né? Uma reação a uma guerra, por exemplo. Tem prisioneiros. E o que é que eu faço com esses prisioneiros que eu tenho escravizados? Eu vou vender para ganhar pelo menos um pouco mais para o meu povo, já que eles aparentemente não servem para trabalhar ou não têm essa necessidade, né? Então, enfim, a gente tinha já comércio de escravos naquela época, né? E eles tiveram um aumento quando os europeus chegaram. Essas são as duas importantes informações. Com a chegada dos portugueses, em meados do século XV, os escravos africanos começaram a ser vendidos em grandes quantidades e transportados para outras regiões do planeta. Então, quando os portugueses chegam, esse comércio sim passa a ser lucrativo, por motivos que eu vou explicar mais para frente. Mas o que é importante a gente saber agora é que com a chegada dos portugueses, o número de escravos usados em comércio eles passam a aumentar bastante, né? A escravidão ela passa de ser algo secundário, né, a ser algo principal mesmo da fonte de vida, fonte de subsistência de algumas sociedades. E isso vai ter impactos até hoje. O primeiro lote de cativos ele chega em Lisboa em 1441, ainda no século XV. Eram 10 pessoas levadas pelos marinheiros como prova de que estes haviam explorado a costa africana.
3 anos mais tarde, Portugal realizou a primeira venda pública de escravos, com 200 africanos quando 200 africanos foram comercializados na ocasião. E aí, como é que funcionava a captura desses escravos? Em 1448, para melhor administrar os negócios na África, os portugueses eles construíram em Arguim a primeira feitoria. Em 1482, seria erigido no Golfo da Guiné o Castelo de São Jorge da Mina. E aí a gente lembra, né? Daquele donatário lá da capitania de Pernambuco, aquela capitania lá que ficava no norte, uma das duas que deu certo. Ele tinha enviado a carta pedindo alguns escravos da Guiné. E aí vem, né, justamente daí, desse Castelo de São Jorge da Mina, que passa a ser um dos principais entrepostos portugueses dentro da África. A partir de 1500, os escravos começam a ser enviados também para a colônia portuguesa na América, né, do Brasil já. A obtenção de escravos ela era feita de diversas formas. Pelo ataque de pequenas vilas no litoral, que a gente infere que foi um meio inicial, por meio de alianças comerciais e militares com comunidades africanas, com estímulo de guerra entre os povos africanos, ou até mesmo com a contratação de pumbeiros, que eram mercadores que percorriam o interior do continente americano na compra de escravos dos chefes locais. Então, por que passa lucrativo? Porque os grandes senhores, né, e até mesmo os mais pequenos, eles começam a perceber que se eu começar a dar escravos para esses portugueses, eles começam a me ajudar nos meus conflitos, na minha economia, né, eles me dão mais meios de sobreviver, de manter minha população bem alimentada, de invadir aquele território. Então a gente começa a ter os portugueses interferindo diretamente na política africana e os africanos retribuindo isso com o comércio de escravos. Qual o resultado disso? Muitos escravos que antes ou ficariam no território africano ou trabalhariam por lá ou morreriam por lá, eles passam a ser comercializados e sair daquele continente, né? E isso é muito importante porque como aquele povo ele era um povo que ainda dependia da exploração de seus recursos para crescer e se desenvolver, tal qual os povos europeus, e de novo, não estou falando que são menos evoluídos ou que têm uma cultura mais fraca, mas é porque é a progressão tecnológica natural, né? Eles precisavam passar por esse estágio ainda. E qual foi o problema disso? O principal recurso que os africanos tinham que explorar acabou se esvaindo, que era justamente a força popular, a força do povo mesmo. Então eles passam a ter seus números muito diminuídos, e isso causa impactos muito grandes, isso atrasa, né, o desenvolvimento desse povo como a capacidade tecnológica. E isso, além de tudo, traz muitos problemas, porque, por exemplo, antes um reino ou um povo africano que precisava subsistir baseado na agricultura ou no uso de metais ou entre outras coisas, eles param e começam a trabalhar simplesmente com comercialização de escravos. Eles param, né, de crescer a sua economia, a sua a sua logística naquela cidade, porque eles não precisam disso. Eles não precisam me preocupar com comida. Se eu vender escravos portugueses, eles me dão. Não preciso me incomodar com ferramentas. Se eu vender escravos para os portugueses, eles me fornecem. Não preciso me preocupar com em outros motivos. Minha única preocupação agora é enviar escravos para os portugueses. E, obviamente, isso vai trazer impactos para os africanos. Principalmente quando em 1800, 1700 a gente passa a ter o comércio de escravos sendo diminuto, né, acabando por causa da Revolução Industrial e das exigências do Império Inglês. Isso traz grandes impactos, porque os africanos perdem essa principal fonte de renda deles. E aí, como é que eles ficam? Eles não desenvolveram a sua agricultura, porque eles não precisavam até então. Eles não desenvolveram a sua logística, as suas políticas econômicas, suas políticas sociais, porque eles até então não precisavam disso. E agora, como é que fica? Eles se tornam, né, um povo que passa a ser um alvo frágil para as demais nações europeias, principalmente quando elas têm esse crescimento tão grande que é a Revolução Industrial. E é por isso que quando a gente chega no século XIX, no século XX,
a gente tem a invasão da África pelas tropas agora já motorizadas, com placa-martes, com tanques de guerra, com aviões, e passam a dominar as demais nações africanas e estabelecer colônias na África e a dominar essas populações mesmo. E, inclusive, um dos motivos da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial são as colônias na África, né? Principalmente da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial nem tanto. Então, a gente vê como esse simples comércio de escravos que aconteceu em 1500, ele vai trazer impactos tão grandes até hoje. Grandes eventos da história vão estar ligados com essa situação, que é a grande marca da história da humanidade, né? É a grande cicatriz não só do Brasil, mais porque a gente tem essa questão do racismo ainda muito forte, apesar de ter sido velada, né? A gente tem a cicatriz dentro da nossa sociedade humana como um todo, é um pedaço da nossa história que a gente jamais, né, pode esquecer. Então, sim, isso foi muito importante. Muitas coisas na história aconteceram relacionadas a isso. E o motivo da África, a gente ter essa visão tão ruim das sociedades africanas como um todo, né, de ver toda aquela situação de fome, de miséria que tem por lá, todo aquele problema com doenças e tudo, é porque basicamente eles tiveram o seu desenvolvimento humano, que na época que os europeus chegaram, já não era lá, né, dos mais tecnológicos, parado por aproximadamente 300 anos. Então, obviamente, isso trouxe fortes impactos. E a gente tem diversos projetos de ajuda aos países africanos. A gente tem países africanos que se desenvolveram de fato, como a África do Sul, né? Mas ainda assim a situação da África como um todo, se a gente for relacionar com os demais continentes do planeta, ainda é bem preocupante. E boa parte disso não é culpa nossa, é culpa dos que vieram antes. O que a gente pode fazer é ajudar as pessoas porque é certo e não porque a gente tem uma dívida histórica com elas. Então, é uma relação muito complicada, mas que existe e a gente precisa olhar ela com um olhar bastante crítico. Bom, voltando à matéria em si, né, a gente tem o transporte pelo transatlântico. Para serem exibidos, os cativos que chegavam com vida até o litoral recebiam alimentação mais consistente e tinham um corpo untado com óleo de palma. Que palma, né, caso não saiba, é uma planta que faz o óleo dela para que eles tivessem aquele corpo mais brilhante e aquilo parecesse mais atrativo para quem fosse comprar esses escravos. E essa relação do brilhante com o atrativo a gente tem principalmente por causa da nossa evolução, da forma como a gente enxergou o mundo a partir daí. O brilho, ele era relacionado, por exemplo, à água, quando a gente estava explorando, quando a gente ainda era um povo nômade. Então a gente evoluiu para perceber coisas brilhantes como coisas atrativas, coisas belas, né? Então isso se aplica também aos africanos escravizados. Eram untados com óleo para parecerem mais brilhantes e tudo, e bem alimentados para eles parecerem mais fortes, mais cheios. E aí, os que eram doentes e os que eram deficientes, eles eram afastados dos grupos. E os que eram doentes ainda eram postos em quarentena, né, para ver se sobreviviam ou se aquela doença ia embora. E até mesmo para não infectar também os possíveis compradores. Antes de partirem da América, os religiosos batizavam e davam o nome cristão aos escravos, o que era obrigatório. E por que isso era obrigatório, né? Bom, explicação rápida. Como eles eram muito semelhantes a nós, é possível que Deus ainda tivesse um apreço por esses seres, né? Por esses animais, entre aspas. Então, os católicos religiosos, a igreja como um todo, ela se propunha a apresentar Deus a esse povo, né? Esse povo mesmo que marcado pelo pecado, pela essa cor negra, que é a cor da maldição de Deus, a todos é oferecida a salvação. Então, eles devem ser batizados na nossa fé, devem receber nomes cristãos pelo qual Deus os reconheça. E isso era obrigatório também, não só por causa disso, mas também, de novo, questões econômicas, né, que sempre pesam na hora que a gente vai analisar essas coisas. De novo, essa era a época da Contra-Reforma. A igreja precisava de meios para conseguir promover essas reformas, essas alterações. E isso custa dinheiro.
A igreja precisava de bastante dinheiro, até porque ela tinha perdido muitos fiéis. E ela cobrava taxas nesses batismos e nessas escravidões. Então perceba que, como eles eram obrigados a serem vendidos com esse batismo, e a gente tinha um grande número de escravos sendo vendidos, e cada um deles tinha uma taxa sobre a cabeça, calcule o quanto que a Igreja Católica ganhou de renda, de recursos nesse período. Acorrentados, os escravos eles eram levados aos navios negreiros, que eram os navios que transportavam os negros, que os conduziriam ao outro lado do Atlântico. As condições da viagem eram cruéis e degradantes e muitos morriam ou enlouqueciam. Eu vou falar um pouco mais dessas condições quando eu tiver aqui no próximo slide. Os navios tubeiros. A gente vai ver melhor quais eram essas condições. A maior parte dos navios negreiros era de pequeno porte. Para fazer com que coubesse o maior número possível de pessoas, os traficantes construíram um segundo compartimento no porão, cujo teto era excessivamente baixo, que impedia que as pessoas ficassem de pé. Amontoados nos porões, durante o percurso, os escravos tinham que permanecer sentados e acorrentados uns aos outros com a cabeça inclinada. A alimentação era composta quase sempre de uma tigela de mingau cru, de milho e de pequenas porções de água. Que, por se haver medo de rebeliões, os escravos raramente podiam subir para respirar ar puro. Então, imagine a situação. Você está num ambiente totalmente apertado, que você não consegue se levantar, você não consegue nem levantar a sua cabeça. Você está lá junto com aquele monte de gente no espaço minúsculo. Cheiro de suor, né? O cheiro de fezes, o cheiro de urina, o cheiro de vômito, imagine todo esse ambiente extremamente podre, extremamente desumano, por um período de aproximadamente 3 meses de viagem, até mais, 4 meses, 5 meses. A gente vê que uma viagem, por exemplo, de Portugal para o Brasil demorava em torno de 6 meses. Imagine passar esse tempo todo nesse ambiente desgraçado. E por isso, a gente tinha também a proliferação de muitas doenças, como tifo, sarampo, febre amarela, varíola. Todas elas se propagavam com muita rapidez e provocavam ainda diversas mortes. Então, ainda imagine, além disso, o cheiro de cadáveres apodrecendo. Então, era realmente uma condição... E esses navios que tinham essa alteração de ter escalado mais baixo, eles passaram a se chamar navios tumbeiros, porque eles eram literalmente a tumba de muitos desses escravos que partiam da África até o Novo Mundo. Então, como é que eram as condições nos navios negreiros normais? Basicamente quase todas, né? Quase todas eram iguais, com exceção do calado, né? Como a gente não tinha esse segundo calado, eles ainda tinham um espaço um pouco maior, então elas eram ainda um pouco mais brancas. Os tumbeiros mesmo, que eram quase como caixões para eles. E a chegada do Brasil, ela era o fim dessa jornada, né? Ela marcava o fim de toda essa tortura. Quando eles chegavam, eles eram banhados, o corpo untado a óleo, eles comiam bem. Então parecia que tudo tinha terminado bem, Mas esse aí era só o começo de mais dor. Tem um pouco de navio negreiro. África. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. África. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. África. E todo camburão tem um pouco de navio negreiro. África. Valoriza, herói, todo sangue derramado.